pessoal, continuando então a explicação da lei de Kirchhoff, como eu prometi para vocês no vídeo passado, vou fazer dois exemplos usando também essas questões que nós aprendemos. Então vamos lá, vamos para o próximo exemplo. Aqui está. Então o exemplo diz o seguinte: dado o circuito a seguir, determine o potencial elétrico nos pontos A e B. Vejam, é um circuitinho, uma questãozinha um pouco diferente. Ele deu o valor do potencial de 20 volts, deu o valor dos resistores e deu um ponto A e um ponto B e um ponto C. Tá? Ele quer saber o potencial elétrico no ponto A e no ponto B. E ele fez uma coisa diferente, uma coisa estranha aqui. Ó. Ele fez esse símbolo aqui no ponto C. Esse símbolo é o símbolo de aterramento, tá? Em que significa dizer que o potencial nesse ponto é zero. Mas vamos deixar isso aqui para depois. Então, a primeira coisa a fazer aqui, pessoal, é calcular o valor da corrente elétrica. Então, vamos lá, vamos calcular o valor da corrente elétrica. Nós já aprendemos a fazer isso. Eu tenho que escolher um ponto do circuito e começar por esse ponto, né, aqui, né, começar a trabalhar por aquele ponto ali. Bom, primeira coisa a fazer, eu vou analisar os meus geradores ou receptores. Nesse caso, só tem um, que é este cara aqui. E este cara vai mandar a corrente elétrica para cá, beleza? Então, significa dizer, como só tem um deles, que a nossa corrente elétrica, realmente, ela será em qual sentido? No caso aqui, no sentido horário, perfeito? Horário para vocês, que estão vendo o vídeo, né? Porque na tela fica ao contrário, para mim aqui ele fica um pouquinho diferente. Mas, enfim, sentido horário. Tranquilo, pessoal? Então, aqui está a nossa corrente elétrica aí, vermelhinha. Aí eu vou escolher um ponto para começar a brincadeira. É sempre interessante, se for possível, escolher um ponto próximo do gerador. Então eu vou escolher esse ponto aqui, ó. Beleza? Vou começar por aquele pontinho azul que está ali. E vamos lá, vamos começar aqui. Eu tenho que fazer a soma. O que eu sei da soma? Tem que somar os potenciais. Então aqui, ó, a soma dos U's tem que ser igual a zero. É isso que eu vou fazer. Isso que diz a lei das malhas. Então o primeiro cara aqui, eu tenho que achar volts. Quem que é o nosso primeiro cidadão? Eu tenho que pegar e correr no circuito. O primeiro cidadão está ajudando e é um gerador. Então, ele vale mais 20. Mais 20 volts. Beleza? O próximo cara é um resistor. Já vimos no vídeo anterior. Resistor retira potencial. Menos. Qual é o valor do U de um resistor? É R vezes I. Então, vai ser 2 vezes I. Tá? Não é 2 volts. Não são 2 volts aqui. São 2 R's, o R vale 2, 2 vezes I. Beleza? Desceu aqui um outro resistor. Menos quanto? Menos 3I. Passamos pelo ponto C, mais um resistor. Quanto? Menos 5I. Chegamos ao ponto A, chegamos lá em cima, toda essa soma tem que ser igual a zero. Então, aqui está a aplicação da lei de Kirchhoff para esse caso. Ficou, então, o quê? Mais 20 é igual menos 2, menos 3, menos 5 dá menos 10i, e tudo isso é igual a zero. Ou seja, mais 20, ele é igual a 10i. Perfeito? Logo, o nosso i vai ser igual a 20 dividido por 10, ou seja, o nosso i vai ser igual a 2 amperes. Tá aqui, achei o valor da corrente elétrica, 2 amperes. Senhor, mas você não poderia ter feito U igual a RI no circuito inteiro e calculado 2? Poderia, pessoal, poderia. Daria 2 amperes igualzinho. Só que eu fiz assim para poder usar a lei das malhas, tá? Só para a gente treinar um pouquinho mais a lei das malhas. Agora, eu descobri, então, que essa corrente ela vale 2 amperes, concorda? Acabei de descobrir aqui, ó. Minha corrente I ela é igual a 2 amperes. Tá ótimo aqui, 2 amperes em todo mundo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular o potencial elétrico em todo mundo aqui. Ó, vou calcular o potencial deste cara e de todos os demais. Qual é o potencial deste cara aqui? Vamos lá, pessoal, de cabeça conta. U igual a R vezes I. Esse R vale 2, esse I vale 2. 2 vezes 2, este cara aqui vale 4 volts. Perfeito? O valor do U aqui embaixo. U é igual a R vezes I. O R vale 3, o I vale 2. 3 vezes 2, 6 volts. Tá aqui, beleza. U igual a R vezes I. O U desse cara vale 5 vezes 2, vale 10 volts. Tá aqui, tranquilos, achamos o potencial de todo mundo aqui. Então, o potencial de todo mundo está encontrado. Vamos só dar uma contada, ver se meu circuito está certo. Ó, eu tenho
20 volts fornecido, 4 que foram retirados, 6 que foram retirados e 10 retirados. Ou seja, 20 menos 4 menos 6 menos 10 dá 0. Ou seja, a soma do potencial elétrico ela é igual a 0, assim como a nossa lei das malhas prevê. Tranquilos? Só que agora vem um outro ponto, que é encontrar o potencial. E aí eu quero ensinar para vocês uma coisa nova aqui no nosso circuito. Então, o que é esta coisa nova? É achar o potencial num ponto. Então, a primeira coisa a você saber fazer é o seguinte, ó. Quando eu digo para você que tem um aterramento, quer dizer que o U neste ponto, deixa eu colocar uma cor mais escura aqui, vou colocar em preto, que o U neste ponto, então aqui ó, o U no ponto C, ele é igual a 0 volts. Tá bom, pessoal? É isso que significa o símbolo de aterramento. No ponto do circuito em que você aterrou, significa que tem 0 volts. Beleza? Isso significa. Aí como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a correr o circuito no sentido da corrente elétrica. Então eu vou começar aqui. Aqui o U vale 0. Pergunta, quanto vale o U no ponto A? O U no ponto A, ele vai valer 0 mais ou menos o que aconteceu entre o ponto A e o ponto C, que era onde eu sabia. Então, vamos analisar. Entre o ponto A e o ponto C tem um resistor, perfeito? O resistor, ele retira potencial. Quantos volts esse cara retirou? Esse cara retirou 10 volts, lembra? Está marcadinho ali embaixo. 10 volts. Então, quer dizer que o potencial do ponto A é de menos 10 volts. Deixa eu escrever aqui, ó. Potencial do ponto A, menos 10 volts. Só não entendi muito bem. Por que menos 10? Porque no ponto C era 0, porque está aterrado. Entre o ponto C e o ponto A teve um resistor que retirou 10. Eu já calculei em azulzinho. Então, aqui ficou menos 10. Nesse ponto aqui em cima, o potencial U vai ser igual também a menos 10 volts. Por que também vai ser igual a menos 10 volts? Porque não tem ninguém, ó. Entre o ponto A e o ponto aqui de cima não tem ninguém. Então, também é menos 10 volts. Este cara aqui forneceu 20, concordo? Forneceu 20. Então, naquele ponto era menos 10. Esse cara forneceu mais 20. Então, aqui, ó, no meio, vale mais 10. Menos 10 mais 20, mais 10. Muito bem. Este cara aqui retirou 4. Então, quanto que é o potencial nesse ponto aqui, ó? O potencial nesse ponto vai ser, faça a conta comigo, ó, direto. Aqui era menos 10. Este cara forneceu 20, aquele cara retirou 4. Ó, vou até colocar aqui em cima. Então, eu tinha o seguinte, ó. Eu tinha menos 10 volts lá no comecinho. Aí, o gerador forneceu 20, mais 20 volts. Esse resistor tirou 4 volts, perfeito? Isso ficou igual a quanto? Bom, menos 10. Menos 4 dá menos 14. Com mais 20, isso aqui deu mais 7 volts. Tranquilos? Desculpa, mais 7 não. Mais 6 volts. Falei errado aqui. Mais 6 volts. Concordo? Menos 10 com menos 4, menos 14. Menos 14 mais 20, menos 6. Então, significa dizer que o potencial U aqui é igual a mais 6 volts. Desse ponto aqui de cima. Muito bem. Aqui embaixo, quanto que é o potencial no ponto B aqui embaixo? O potencial no ponto B aqui embaixo vai ser igual a mais 6 volts também. Porque não tem ninguém entre o ponto de cima e de baixo. Mais 6 volts. Aí, olha que coisa mais linda. O ponto B não é mais 6? É mais 6. Entre o ponto B e o ponto C, temos quem? Temos um resistor. Resistor retira. Retirou quanto? Retirou 6. Como eu tinha 6 e perdi 6, cheguei no ponto C com 0 volts. Perfeito, Brasil. Acertamos a questão. Eu parti do ponto C, dei a volta inteira. Quando eu cheguei nele novamente o potencial valia 0 ali. Tranquilos? Esta é a ideia, que a soma dos potenciais num circuito total tem que ser 0. E eu sempre começo pelo ponto que está aterrado. Tranquilo como é que acha o potencial em um ponto do circuito? É isso aqui. Tem que pegar a prática, fazer mais vezes, mas basicamente é assim que a gente resolve. Ótimo, pessoal. Tranquilos? Muito bem. Agora vamos lá para a outra questão. Essa questão é mais complicada, tá? A questãozinha é mais complicada. Mas tudo dá para ser resolvido. Olha o que ele fala aqui, ó. A figura a seguir mostra um circuito elétrico constituído de duas malhas, contendo um gerador ideal de força eletromotriz igual a 400 e um receptor ideal de contra eletromotriz igual a 100. A corrente elétrica que atravessa o ramo AB, AB é esse aqui do meio, tem intensidade de quanto? Vamos lá, pessoal.
Primeira coisa a fazer. Então, aqui vamos bem formalizar como que é o processo para resolver. Esse é o tipo de questão mais complicada que vocês vão ver no ensino médio, digamos assim, para vestibulares convencionais. É claro, se você fazer um ITA, IME, AFA, vai ter coisa mais elaborada. Mas para vestibulares convencionais, isso aqui é o ápice que a gente chega. Primeira coisa a fazer, colocar a corrente elétrica no caminho em que você acha que ela vai seguir. Então, vamos lá. Este cara aqui, ó, manda a corrente elétrica para cima. Perfeito? Para cima. Esse cara aqui também manda a corrente elétrica para cima. Ótimo. As luzes estão aqui. Aí eu vou, o segundo passo, chutar a corrente elétrica no meu circuito. Eu não sei para que lado ela é, então eu vou ter que chutar. Mas me parece bastante razoável que ela seja assim, ó. Aqui ela seja para cima, aí ela venha para cá, e aqui ela esteja chegando aqui. Beleza? Parece que essa corrente aqui tem esse caminho. Muito bem, coloquei a corrente em verdinho. Tá? Fiz esse pedaço aqui. No outro lado, o que vai acontecer? Parece bastante razoável que a corrente venha aqui para cima, aí ela venha para cá e esteja chegando aqui. Muito bem. E ali no meio, né, não sobrou muita opção. Né? Então, essa corrente deve estar descendo aqui. Aqui estão minhas três correntes. Certo? Uma corrente verde, uma rosa e uma amarelinha. Ele quer saber o valor da corrente amarelinha. Beleza. Aí o que mais vai acontecer? Eu vou dar alguns nomes para os pontos do meu circuito. Tá? Então, vamos só recapitular. Coloquei setinhas nos geradores e receptores, chutei o sentido da corrente. Esse verde, esse rosa eu chutei. Poderia chutar ao contrário se quisesse, tá? Não teria problema nenhum. Agora foi o seguinte, eu vou chamar esse ponto aqui, ó. Ali está o ponto A, ponto B. Esse cara aqui vai ser o nosso ponto C. Este cara aqui em cima vai ser o nosso ponto D. Tá? Esse cara aqui vai ser o nosso ponto E. E este cara aqui vai ser o nosso ponto F. Tranquilo, pessoal? Nosso ponto F. Só para ficar bonitinho. E eu vou agora fazer as malhas. Então, o que eu vou fazer? Ó, primeira coisa, vou fazer algumas malhas e alguns nós. Vou aplicar a lei das correntes. Só para a gente organizar, pessoal, aqui, ó, vamos usar as cores bonitinhas. Eu vou chamar essa corrente aqui, ó, essa corrente que está aqui, de corrente I1. Tranquilo, pessoal? Corrente I1, que é a nossa corrente verdinha, que está aqui. A minha corrente vermelhinha, eu vou chamar de corrente I2, rosinha aqui no caso. Corrente I2. E a corrente laranjadinha, eu vou chamar de corrente I3, só para a gente diferenciar elas. Tranquilo, pessoal? Beleza? Bom, agora vamos lá, vamos aplicar as leis. Então, a primeira coisa aqui, eu vou aplicar a lei dos nós, no nó A. No nó A. Tranquilo, pessoal? Aplicar a lei dos nós no nó A. Como que fica a lei dos nós no nó A? Bom, o que diz a lei dos nós? A soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Quem é que está chegando? Corrente I1 está chegando, mais corrente I2 que está chegando, isso é igual a corrente I3. Concorda? Ó, chegou a corrente verde, chegou a corrente rosa, saiu a corrente amarela. Soma de quem chega é igual a soma de quem sai. Beleza? Se você pegasse o nó B, ficaria I3 igual a I2 mais I1. Seria a mesma coisa. Então, aqui está uma das partes, que é a nossa lei dos nós. Vou guardar isso aqui por enquanto, tá? Por enquanto, a gente vai guardar essa informação aqui. Ótimo. Agora, vamos lá. Outra parte, lei das malhas. Então, vou aplicar lei das malhas. Na malha, qual malha? Malha é um caminho fechado. Então, eu vou começar, por exemplo, ó, pela malha C, D, A, B, C. Tranquilo, pessoal? Aqui, ó, C, D, A, B, C. Uma malha começa num ponto e retorna ao mesmo ponto. Tem que ser uma malha fechada, já aprendemos isso, né? Lei das malhas está aqui. Bom, agora vamos lá. Lei das malhas. Então, primeira coisa a fazer. Este cara aqui, ele não está fornecendo 400 volts, então vai ser mais 400 volts. Lá em cima, resistor, menos. Né? O que a lei das malhas fala? Que a soma dos potenciais tem que ser zero. Resistor, fornece ou retira potencial? Retira. Qual o potencial que um resistor retira? R vezes I. Então, é menos 10 vezes, aqui só cuidado, pessoal, vezes corrente I1, tá? Vezes I1. Tá? Só cuidado para não se perder aqui, ó, que é vezes I1. Beleza? Muito bem.
Descendo aqui, tem um outro cara, tem um outro resistor, então também é menos. Qual que é o valor dele? 10. Então, menos 10 vezes quem? Esse cara está multiplicado por I3. Tá? Então, aqui é o I3. E lá embaixo, descendo, tem um outro resistor, menos 10 vezes quem que passa por ele? A corrente I1 de novo. Cheguei no ponto C. Então, tudo isso tem que ser igual a 0. Tá aqui. Dando uma arrumada nesse negócio, vai ficar aqui 400 menos 21, vou colocar assim, né? Entre parênteses, 21 menos 10 e 3, tudo isso é igual a zero. Só colocar assim, ó, 10 vezes aqui, né? E aqui também vezes, tudo isso é igual a zero. Beleza, pessoal? Tá aqui a nossa continha. Então, chegamos na primeira malha. Vamos de novo, pessoal, de novo, guarda esse resultado aqui. Tá? Então, isso aqui é a equação daquela malha. Guarda. Seguindo, vamos lá. O que mais eu tenho que fazer? Na outra malha. Então, vamos aplicar de novo, ó, lei das malhas. Lei das malhas. Para qual malha? Para a malha, sei lá, pessoal. Pode ser a malha F, E, A, B, F. Tá aqui, ó. F, E, A, B, F. Como é que você escolheu começar pelo F? Sempre é mais fácil começar antes do gerador, tá? Ou do receptor, fica mais fácil da gente trabalhar. Bom, fazendo isso aqui, vamos lá. Seguindo a corrente ali. Esse cara fornece 100. Então, mais 100. Ó, saí do F, mais 100. Vim aqui. Tem ninguém. Descendo. Quem que é esse cara? Resistor. Menos. Menos quanto? 10 vezes a corrente que passa por ele. Corrente 3. Né? Menos 10 e 3. Cheguei aqui. Vem para cá. Quem que é esse cara? Resistor. Menos. Quanto que é o valor dele? 10 vezes a corrente, só que agora é a corrente I2 que passa aqui. Cheguei no ponto F de novo, ou seja, tudo isso tem que ser igual a zero. Tá aqui a continha. Como não tem nada para a gente arrumar, eu vou só melhorar aqui, ó. 100 menos 10 vezes, colocar entre parênteses o nosso I3, menos 10 vezes, colocar entre parênteses o nosso I2, que está aqui. Tudo isso é igual a zero. Tá ótimo, só para a gente dar uma organizada. Agora, pessoal, olha que coisa bonita, ó. Olha que coisa linda. Nós temos 3 equações e 3 incógnitas, I1, I2 e I3. Lembrando que eu quero encontrar o valor do I3, né, pessoal? Então, para a gente resolver isso aqui, ó, eu vou substituir a lei dos nós na lei das malhas. Fazer aqui embaixo um novo sisteminha de equação. Vou fazer em outra cor, até para vocês ficar mais fácil. O que é mais fácil de eu montar? Gente, como você achar mais conveniente aqui. Mas se você observar, seria interessante, por exemplo, você substituir o valor do I1 nessa aqui de cima, tá? Como queira, o jeito de ficar mais fácil. Eu vou fazer isso, tá? Então, vamos resolver aqui de novo, pessoal, não se percam, tá? É sistema de equação, é só você juntar as 3 e resolver aqui embaixo. Então, eu vou fazer aqui no cantinho esse nosso sistema de equação, tá? Então, eu vou pegar a primeira equação que está ali, ó, 400, opa, deixa eu colocar em azul, 400 menos 20 vezes I1. Só que o I1, olha aqui, pessoal, lá de cima, ó, o I1 nada mais é do que o I3 menos o I2, concordam? Ó, I1 é I3 menos I2, a lei das malhas, beleza? Aí menos 10 vezes, quem ali? 10 vezes o nosso I3. 10 vezes I3. Tudo isso é igual a zero. Tranquilo? Vou dar uma arrumada aqui, ó. 400 menos, ficou 23. 20 vezes I3. Aí ficou mais 20 vezes o nosso I2. Só não se perca aqui, ó. Menos do 20 com menos do I2 deu mais 20 vezes I2, certo? Tranquilos? Menos 10 vezes o nosso I3. Tudo isso é igual a zero. Tranquilo, pessoal? O que eu fiz ali? Eu apliquei a distributiva naquela continha. Arrumando isso, vai ficar 400. Aí, ó, tá, menos 20 e 3 com menos 10 e 3. Então, dá menos 30 vezes e 3, mais
20 vezes o nosso I2. Tudo isso é igual a zero. Ótimo. Está aqui minha equação. Está aqui a equaçãozinha. Sim? O que mais que eu posso fazer? Pega agora a equação aqui de baixo. Essa equação aqui, ó. E escreve aqui embaixo. Só vou copiar ela. Vai ficar, ó, 100 menos 10 vezes I3 menos 10 vezes I2. Tudo isso é igual a zero. Tranquilo, pessoal? Essa equação aqui é esta aqui, ó. Eu só copiei ela lá embaixo. Aí você já aprendeu a fazer isso aqui, ó. Como é que você resolve isso aqui? Isso aqui é um sisteminha de equação em que tem I3 e I2. Perfeito? Acho eu, né, aparentemente aqui, que o modo mais simples é pegar essa equação aqui, ó, e multiplicar ela por 2. Concordam? Quando eu multiplicar ela por 2, eu vou cortar o nosso I2 aqui. Então, eu vou novamente fazer o quê? Vou só dar uma melhoradinha nela aqui, tá? Então, eu vou fazer essa conta agora com ela multiplicada por 2. Então, vai ficar 100 vezes 2, 200. Menos 10 vezes 2, menos 20 vezes I3. Menos 10 vezes 2, menos 20 vezes nosso I2. Fechou parênteses, isso é igual a zero. Ótimo, tranquilo. Essa equação aqui, pessoal, é a multiplicada por I2. Tranquilos? Agora, ó, fazendo aqui no cantinho, vamos só arrumar para ninguém se perder. Eu vou só puxar aqui no lado, tá, pessoal? Para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Vou copiar de cima, ó. 400 menos 30 vezes I3, mais 20 vezes I2, isso é igual a zero. Tá aqui, beleza. Vamos agora escrever a outra. Aquela que eu arrumei ali. Aquela que eu arrumei ficou, no final das contas, 200 menos 20 vezes I3, 20 vezes I3, menos 20 vezes I2. Fechou parênteses, isso é igual a zero. Tranquilo. Gente, sisteminha de equação, né? Tá aqui o sisteminha de equação caprichadinho. Como é que você faz o sistema de equação? Você soma as duas aqui, né? É só você pegar e somar essas duas equações. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, vamos somar essas duas equações e ver o que vai dar aqui embaixo em verde, que é o resultado. Então, aqui vai ficar, ó. Então, só para não se perder. 400 mais 200, que vai dar 600. Menos 23 menos 30, ou melhor, menos 33 menos 23. Menos 50 vezes I3. Beleza? Menos 50 vezes I3. Aí, olha que coisa linda, ó. 20 vezes I2 menos 20 vezes I2 vai cortar isso aqui. Isso vai ser igual a zero, né? Porque isso aqui, ó, vai acabar cortando, ó. Este cara aqui, na hora que você fizer a continha lá, fica menos 22 com mais 22, cortou. Então, estamos com essa parte aqui de baixo. Tranquilo? Bom, aí finalizando o texto aqui, vai ficar 600. 600 é igual a 50 vezes o nosso I3. Tranquilo? Conclusão, o nosso I3 vai ser igual a 600 dividido por 50. Esse é o nosso I3, 600 por 50. Ou seja, o nosso I3 vai ser igual. Quanto que é 600 por 50, pessoal? 600 por 50 é a mesma coisa que 60 por 5. Isso é igual a 12 amperes. 12 amperes. Então, está aqui, resumindo, achamos a nossa resposta. Ó, 12 amperes, que é o que ele estava buscando, né, pessoal? Ele procurava para nós aqui o valor da corrente I3. Tranquilos? Resolvido? Ó, só para marcar aqui no gabarito, letra D. 12 amperes. Tranquilo? Beleza? Veja uma observaçãozinha aqui, pessoal. Deixa eu salvar isso aqui antes que suma. É uma questão complicada, né? Tem que usar a lei dos nós, a lei das malhas, mas é assim que resolve, tá? Então, questão bem elaborada, mais complicada, mais difícil, tá? Seria uma questão para vestibulares mais elaborados, caso você esteja pensando em vestibular, ou então para um exercício, para situações que você demanda um pouquinho mais de conhecimento. Mas é isso aí, fechou. Então, você já pode se considerar um
conhecedor de tudo que você necessita saber de circuitos elétricos com resistores, né, porque tem capacitores também, de ensino médio. Se você sabe tudo isso aqui, acabou. Tua missão de circuito elétrico com resistor no ensino médio está encerrada. Senhores, obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Vamos fazer as listinhas, tirar as dúvidas. Qualquer coisa, na próxima live eu esclareço. Até mais. Boa semana para todo mundo.